Capítulo 631, Avanço e Meetup. A expressão de Leilin mudou quando ele viu a dedução produzida pelo Shipai. Isso quer dizer que, se eu encontrar o monarca chama ardente, há apenas metade da chance de sucesso. E eu morro na outra metade também. Leilin estreitou os olhos para o resultado. Embora uma chance de 20% de sobreviver a um ataque de Breaking Down Magus fosse realmente razoável, ainda assim parecia bastante baixo para Leilin. Se ele conhecesse o monarca chama ardente hoje, seria muito arriscado apostar naquele resultado desconhecido de 39%. Olhando para os dados vagos, Leilin adivinhou que provavelmente era devido a todos os segredos sobre si mesmo que ele mantinha. Assim, haveria mais resultados desconhecidos. Ele não se atreveu a apostar em sua sorte. O monarca chama ardente é mesmo tão poderoso? Ou será que todos os magos de amanhecer são tão fortes assim? Leilin acariciou seu queixo. Ele sentiu como se houvesse uma enorme lacuna entre Breaking Down Magie, totalmente dependente de sua capacidade de compreender as leis. Não importa o que, o mais importante é aumentar meu poder. Leilin virou a palma da mão para revelar um pedaço de rubi vermelho, flamejante, liberando ondas de energia misteriosa. Este foi o ovo fênix, algo que foi ótimo para a alma. Leilin tinha usado anteriormente para aumentar sua força da alma até o pico da estrela da manhã, incapaz de extrair mais depois. Naquele momento, sua Trueol já havia atingido sua capacidade máxima, incapaz de armazenar mais Soul Force. Agora que ele avançou para a lua radiante, a Trueol era, como um vaso que crescera, agora capaz de armazenar uma quantidade maior. O ovo de Fênix era atualmente uma ótima cura para o dano da alma pela morte de seu clone. O mundo da lava está atualmente nas mãos de Wade e Melinda. Posso usar nossa aliança para ter a chance de entrar, coletando os pedaços restantes do ovo de Fênix. Leilin franziu o queixo. A misteriosa criatura chamada Fênix tinha sido de grande ajuda para Leilin. Wade e Melinda teriam adquirido todas as peças facilmente obtidas, mas ele ainda queria dar uma chance. Este fragmento atual é bom o suficiente para durar um bom tempo, embora... Um fantasma em miniatura do Imperador Kemoin apareceu atrás das costas de Leilin. Um fluxo de chamas negras disparou de sua ponta do dedo, enroscando-se na pedra da fonte de fogo. Com a ajuda de Fireplume, correntes de pura força da alma fluíam do ovo da Fênix como a água de uma nascente límpida. Leilin estava alegre como sua Trueol foi rejuvenescida, a partícula de embotamento causada pela queda de seu clone rapidamente sendo preenchida novamente por um brilho brilhante. A força da alma que parecia tão imaculada quanto a lua se espalhava continuamente, enchendo sua Trueol e avançando rapidamente em direção ao palco de Alfheim. Impressionante, mas aterrorizante, que força espiritual única. Leilin soltou um suspiro quando ele olhou para a mensagem do Airship, Bep. Grande quantidade de essência de ovo de Fênix foi absorvida pelo hospedeiro. Força da alma aumentando, fortalecimento da força espiritual, BIP. O status de host mudou, recalculando as estatísticas. Leilin ficou chocado com a notificação do Airship ao perceber o rápido aumento em sua força da alma e força espiritual. Sua força da alma atingiu 161 unidades em apenas alguns segundos. A lua que era sua Trueol brilhava intensamente, quase no palco de Alfheim. Sua força espiritual também foi estimulada pela abundante força da alma, tanto que o aumento acentuado até sobrecarregou seu corpo. Leilin parou de extrair essência dos fragmentos quando percebeu que algo estava errado. Suas estatísticas haviam mudado drasticamente mais uma vez. O Shipai terminou seu recálculo. Leilin Falier, Rank 5 Alok. Linhagem, Imperador Kemoin, Corpo completo, Força, 76, Agilidade, 62, Vitalidade, 138.9, Força espiritual, 1613.7 Poder mágico, 1613, o poder mágico está em sincronia com a força espiritual, força da alma, 161, lua nova, olhando para o ovo encolhido da Fênix na palma da mão, Leilin murmurou para si mesmo, minha força espiritual aumentou em quase 300 unidades de uma só vez? E minha força da alma por 30. Se eu absorvesse o ovo inteiro, minha trollade provavelmente avançaria para o pico da lua cheia. Mas... Leilin sorriu amargamente. Essa taxa de crescimento colocou um fardo extremo em seu corpo. Ao contrário da linhagem do Imperador Kemoin, o ovo da Fênix só apoiaria o avanço de sua força da alma, em vez de dar-lhe um desenvolvimento holístico ao longo de um período de tempo.
Tal aumento em um único elemento incomodava muito Leilin. Foi a principal razão pela qual ele não podia simplesmente usar o ovo inteiro. Os novos planos para aumentar a vitalidade precisam ser trazidos para frente. Felizmente minha linhagem do Imperador Kemoin ainda está crescendo, e ainda tem espaço para melhorar minha vitalidade. Bloodlines melhorou muito os físicos de Warlocks. HMMM. Porque eu sinto que usar minha habilidade devoradora para absorver o ovo deve render um resultado melhor. Os olhos de Leilin brilharam, e ele ordenou que o AI-Chip iniciasse simulações comparando com seu método atual. Foi uma bênção para um mago encontrar qualquer método para utilizar um objeto tão raro, mas Leilin sentiu que estava sendo um desperdício. Objetos tão raros nunca poderiam ser encontrados normalmente, então ele não podia deixar nem um pouquinho dele ser desperdiçado. BIP. Julgamento concluído. Eficiência de absorção, Fireplume, 87,8%. Devour, 92,6%. Devour também tem uma certa chance de herdar o poder da linhagem da Fênix antiga, herdar o poder da linhagem. Leilin sacudiu a cabeça. Se até mesmo Shipai foi vago sobre o resultado, mostrou que não só era uma coisa muito problemática, realmente dependia de sorte. Ele não estava muito confiante em sua sorte. Não é como se não fosse bom, na verdade, ele era como qualquer outra pessoa normal, sua sorte às vezes e ruim em outras. É só que ele nunca confiaria na sorte em tais assuntos. Se a eficiência de absorver a força da alma fosse maior enquanto devorava, Leilin definitivamente usaria esse método. No entanto, ele não abrigaria a esperança para qualquer outra coisa. Afinal, quanto maior o precipício da expectativa, maior a queda. Parece que eu vou ser capaz de construir uma base de força da alma para o avanço de Breaking Dawn em breve. Leilin não podia evitar o tom de excitação que estava crescendo em seu coração. Este foi o rank 6. O reino dos monarcas. Grau 6. Os magos eram as elites entre os magos do continente central, seus governantes. Eles até tinham o poder de controlar e dirigir o desenvolvimento do continente. Para ser exato, uma vez que Leilin avançou para o rank 6, ele iria assegurar seu destino em suas próprias mãos no Magus World. No entanto, houve um enorme problema no momento. Sua linhagem ainda o acorrentou. Para evoluir de um arcano da serpente gigante Kemoin para um imperador Kemoin, o feiticeiro levou os genes de Leilin aos seus limites, e o Shipai confirmou isso. Sua linhagem não evoluiria mais. Grandes quantidades de cálculos e ajuda do Shipai só conseguiram empurrar os grilhões sanguíneos da Estrela da Manhã para a Lua Radiante. Eles ainda pressionavam sobre ele. Além disso, a atenção da Snack Viúva perturbou ainda mais Leilin. Ele sempre foi cauteloso com esse ser mítico. Seu controle do elemento da escuridão era algo que Leilin não podia começar a comparar. Definitivamente não era um bom sinal para ela prestar atenção nele quando ele avançou para a Lua Radiante. Leilin não gostava de colocar sua segurança nas mãos de alguém mais poderoso do que ele, considerando-o extremamente patético. Era uma opção viável se ele fosse fraco, mas agora que ele tinha o poder de controlar seu próprio futuro, ele seria apenas um tolo se permanecesse escondido. As algemas da linhagem e a cobra viúva. Talvez essas duas sejam duas facetas do mesmo problema. Os olhos de Leilin brilharam com raios de esperança, enquanto numerosos métodos possíveis surgiam em sua mente apenas para serem negados rapidamente. Muitas possibilidades diferentes para o futuro foram rapidamente deduzidas. De repente, uma chamada veio para ele, seu livro de impressões brilhando. Era uma impressão na forma de um rosto de palhaço engraçado, um novo que estava na parte de trás. Leilin pensou por um segundo e falou: Melinda, você pode enviar mensagens diretamente para a área do Morningstar? Você ainda me deve uma explicação para o que aconteceu agora. Era uma coincidência tão grande que Leilin tivesse sido atacado pelo monarca Chama Ardente logo depois que ele se separou dela. Pensando sobre o incidente, Leilin se recusou a acreditar que era apenas uma coincidência. A misteriosidade de Melinda era a razão exata pela qual Leilin não desenvolveria um relacionamento próximo com ela. Ele tinha a sensação de que acabaria como Zeina se tivesse confiado nela, largado impiedosamente quando não fosse mais útil. Finalmente, Melinda respondeu após um longo silêncio: o que você faria se eu intencionalmente atraísse o clone do flamejante Flame Monarch para testar sua habilidade? Capítulo 632. Plotagem e reconhecimento. Plotagem e reconhecimento. Teste minha habilidade? Leilin zombou. Se é verdade,
Eu vou matar você e aprisionar sua alma, tendo que queimar por 1 milhão de anos. A frieza em sua voz parecia diminuir a temperatura ambiente. Ah! Estou brincando com você. Foi, definitivamente um acidente. A voz de Melinda mais uma vez mudou para de uma menina doce. Enfim, eu preparei um presente para compensar a perda do meu querido irmão. Abre o portão astral. Um presente? Leyline franziu as sobrancelhas, mas logo chegou ao seu laboratório astral e abriu o portão. Luz azul como chama se juntou para formar uma passagem. Leyline foi muito cauteloso com Melinda. A energia de pedra astral que foi introduzida e os padrões de magia permitiram apenas a transferência de objetos não vivos. Se houvesse qualquer invasão de força externa ou força espiritual, ele fecharia a passagem imediatamente. No entanto, Melinda parecia ter sido honesta dessa vez, e um cubo preto foi enviado pelo portão. Apesar do alto consumo de energia, essa era uma maneira popular de transferir parcelas no continente central, especialmente entre as estrelas da manhã da União dos Bruxos. Havia numerosos selos em cima desta caixa preta. À primeira vista, parecia haver uma runa elementar de gelo que mantinha tudo que estava dentro fresco. Leyline soprou e a runa na superfície da caixa preta se separou. A caixa então se abriu sozinha, revelando seu conteúdo. Um fedor de sangue imediatamente se espalhou pela sala. Urbe! O que aconteceu com este mago? Dentro da caixa estava a cabeça de um mago. Pior ainda, Leyline estava muito familiarizado com ele. Foi o líder dos magos que o atacaram em Twilight's Zone. Este foi o mago da lua cheia que escapou de seu ataque. Não é apenas o rosto. As flutuações de alma também combinam. Leyline acenou com a cabeça depois de um cheque pelo aí chip. Era muito fácil para qualquer magus falsificar uma parte do corpo falsa como a anterior a Leyline, mas a persistente aura da alma e o forte ressentimento eram difíceis de falsificar. E o que você acha disso? Seu nome é Marriott, o principal lacaio do Flazing Flame Monarch. Levei um grande esforço para me livrar dele enquanto o monge chamardente estava fora. Então, querido irmão, está satisfeito com a surpresa? Claro. Estou mais do que satisfeita. A mão de Leyline fez um gesto e a cabeça de Marriott flutuou no ar, o ressentimento em seu rosto evidente e o nível de ódio acumulado além do que as palavras poderiam descrever. Os magos negros frequentemente podiam extrair memórias e informações de um cérebro fresco. Apesar de ser um magus da lua radiante, o Marriott ainda estava sujeito a tais meios. Este presente é definitivamente algo mais do que apenas uma surpresa. Para ser capaz de matar um mago da lua cheia, ela certamente não era menos poderosa do que um monarca de Breaking-Down. Leyline havia muito entendido que ela não poderia ser subestimada, tendo se tornado uma lua radiante bem no renascimento. Apesar de Marriott ter sido gravemente ferido por Leyline antes de ser morto, ele não podia negar o fato de que ela era incrivelmente poderosa. Eu tenho que admitir que você é bom o suficiente para trabalhar comigo. Enormes chamas pretas saíram da palma de Leyline, e a cabeça de Marriott derreteu lentamente sob o calor até não sobrar nada. Ele. Você é o Bess. Segure por um segundo, ela está saindo. A voz da menininha ficou madura. Mais uma vez, olá, jovem mago. Nos encontramos de novo. Seu louco. Aqui está outro com uma personalidade dividida. Leyline revirou os olhos em segredo. Vamos direto ao assunto. Por que você me quer? Para se livrar do monarca chama ardente. Você está interessado? A mulher magus era franca e direta. Desta vez, porém, Leyline não se deu bem, como antes. Sim, mas não somos fortes o suficiente. Eu conheço a fraqueza do monarca flamejante, assim como quando ele estará mais fraco. Eu também juntei alguns outros amigos. Melinda parecia muito confiante, evidentemente tendo uma extraordinária compreensão do monarca, assim como grandes quantidades de informações sobre ele. Nesse caso, por que procurar por mim? Wad e Lofa deveriam estar bastante interessados nisso também, certo? Leyline afirmou sua pergunta. É porque você é o Warlock mais poderoso do Warlock Union. Além disso, após a queda da chama flamejante, quanto menos participantes, maiores os benefícios. Se mais pessoas vierem e compartilharem os lucros, seria uma vergonha. Além disso, esses velhos Warlocks apavorados só se concentram no Warlock que herdou uma linhagem de um ser 6, o que é inflexível e míope. Melinda parecia ter problemas com o rank 5 Warlocks em Warlock Union. Você pode informá-los da nossa operação, é claro, mas tenho certeza de que eles não estão interessados.
Mesmo se você conseguir que eles cheguem, você não receberá nenhum extra por isso. Este canal de comunicação é extremamente seguro, então não há necessidade de se preocupar com a espionagem ou qualquer coisa. Eu vou entregar este método mais tarde, então vamos manter contato no futuro. Dito isso, Melinda interrompeu a conexão, deixando Leilin para trás em uma profunda reflexão. Um longo tempo depois, Leilin tocou seu queixo. Parece que a verdadeira identidade de Melinda não deveria ser simples. Ela pode ter um relacionamento profundo com a chama monarca. Na realidade, Leilin era a favor dos métodos de Melinda. Das lembranças que extraiu da cabeça de Marriott, o próprio Leilin adquiriu muitas informações. No mínimo, ele perseguindo Leilin para a Twilight Zone e atacando foi confirmado por ordem do monarca. Com o temperamento de Leilin, ele reagiria violentamente em resposta. No entanto, era impossível aceitar os pedidos de Melinda. Mesmo se de repente ela se tornasse benevolente e não tentasse apunhalá-lo, ela definitivamente teria a maioria dos benefícios. Leilin não tinha vontade de lutar com Breaking Dawn apenas para acabar com nada. Era muito importante primeiro realizar algumas sondas e amarrar muitas pessoas. Outros magos podem achar que Leilin e Melinda eram lunáticas, sem o julgamento calmo e racional típico dos magos. Foi uma piada para duas luas radiantes pensar em causar a queda de um mago de amanhecer. Na realidade, entretanto, Leilin e Melinda estavam extremamente confiantes em suas próprias habilidades, e não podiam ser comparadas às Radiante Moons regulares. No entanto, em sua aparência fria, um fervente desejo subjacente passou por eles. Ambos compartilhavam um objetivo comum na busca de vingança, daí a formação dessa fina aliança de papel. Quem mais Melinda encontrou? Leilin tinha suas dúvidas. Há no máximo mais de 20 reis magos da lua radiante no continente central, com 5 em nossa união bruxo. Aqueles que surgiram sozinhos como os Ignas são extremamente raros, e a maioria é subserviente a outros monarcas. Será que Melinda estaria pensando em convencer alguns outros monarcas? Não havia tantos magos da lua radiante no continente central, e mesmo se houvesse magos ocultos em grandes organizações, Leilin estimou que definitivamente não haveria mais do que 30. Ele havia eliminado 2 luas radiantes que trabalhavam sob o monarca chama ardente. Junto com Marriott, que Melinda lhe trouxera, talvez o monarca não tivesse mais nenhum subordinado de grande poder, tendo que vir atacar o próprio Leilin. Essa possibilidade era muito provável. Talvez não houvesse sequer uma única lua radiante sob o monarca chama ardente agora. E agora, ele provavelmente tinha um profundo ódio pelas principais causas de um desastre como esse, Leilin e Melinda. Se não fosse pela Morningstar Areia conhecida por ter evitado os Breaking Dawn magiantes, ele provavelmente teria corrido há muito tempo. Quanto a Melinda, essa mulher era muito misteriosa, e ela poderia até ter mais cartas do que Leilin e definitivamente tinha ases na manga. Leilin não se incomodaria em se preocupar com sua segurança. Ouvi dizer que, depois de eliminar o monarca chama ardente, posso obter alguns benefícios surpreendentes. As pupilas de Leilin brilhavam com a luz do Shipai, enquanto um grande número de imagens e cenas brilhava à sua frente. O processador do Shipai havia sido esticado até o limite e havia começado as operações. Suas palavras são muito credíveis. Nesse caso, não precisarei convidar o Ad e o resto. É claro que ainda posso conseguir o Alok Neon para reunir informações e coisas assim. Leilin se decidiu. Não foi apenas a união dos bruxos. Leilin já estava se preparando para comandar os feiticeiros Kemoin no clã Ouroboros para gastar todo o esforço em encontrar notícias sobre o monarca chama ardente, especialmente qualquer coisa que tivesse a ver com Melinda. Ele tinha a sensação de que a relação entre os dois definitivamente não era tão simples quanto parecia, e talvez quando a verdade fosse revelada no final, todos ficariam chocados. No entanto, em vez de coletar informações, Leilin estava mais concentrada nas informações que vazou. Então, há um Warlock no sindicato cuja linhagem alcançou a 6ª posição? Os olhos de Leilin começaram a piscar com inteligência. Deve ser aquele radiante Moon Warlock que ainda não se mostrou. Mesmo que sua linhagem de Kemoin tenha subido para de um Imperador Kemoin, sua linhagem ainda estava no nível 5, um nível inferior a uma linhagem de sangue de nível 6. Tal pessoa só encontraria grilhões sanguíneos no final da classificação 6, o que era muito melhor quando comparado a um feiticeiro como Leilin. É claro que,
Antes de aparecer uma linhagem de nível 6, Warlocks com linhagem sanguínea de nível 5 poderiam ser considerados reais entre Warlocks, e eles eram os que apoiavam a união dos bruxos. O herdeiro de uma linhagem de sangue de nível 6 era a esperança deles, alguém que poderia cruzar em amanhecer e se tornar um monarca de linhagens. Capítulo 633, Rank 6 Bloodline Grau 6 Linhagem. Receio que motivo pelo qual Jeffrey e o resto me convidaram para ajudar a administrar a área da Estrela da Manhã seja para aumentar sua segurança. Leilin ponderou silenciosamente. Com uma linhagem de sangue 6 aparecendo e essa profecia, todos os feiticeiros de alto nível provavelmente acreditavam que essa pessoa seria sua esperança de se levantar mais uma vez. Leilin não estava nem um pouco com inveja. Não importa o quão talentoso um Warlock fosse, eles ainda precisariam crescer durante um período de tempo. Aqueles com linhagens sanguíneas de alto nível precisariam de mais tempo para se desenvolver, e antes que tal pessoa amadurecesse. Ele era apenas um arcano que mostrava bom potencial. Leilin alegremente encorajaria e guiaria o Warlock, até mesmo enviando alguns itens para ele como um investimento. No entanto, se esse feiticeiro não satisfizesse seus requisitos, ele precisaria aprender a realidade. E se o feiticeiro começasse a odiá-lo por isso, ele poderia apenas fazer com que o companheiro desaparecesse. Não importa quanto ingênuo possa ser, eles não eram nada antes de terem a chance de se desenvolver completamente. Quanto às esperanças da união dos bruxos de ter um monarca entre suas fileiras, Leilin nunca se incomodou com isso. Ele nunca confiaria sua esperança a alguém para realizar. Ele só podia confiar em si mesmo. Aqueles feiticeiros radiantes da lua esconderam algo tão importante de mim, e eu até tive que descobrir de um estranho. Com o pensamento do que os feiticeiros radiantes da lua haviam feito, Leilin balançou a cabeça em decepção. Claro, ele sabia que os Warlocks tinham suas razões. Um monarca linhagem significou muito para a união linhagem, porque isso significava esperança para a ascensão de Warlocks. Por isso, era uma necessidade eliminar quaisquer perigos antes que eles pudessem se desenvolver. O passado de Leilin era misterioso obscuro, e ele passara pouco tempo alcançando o reino de um Warlock de 5 graus. Não considerando a possibilidade de que ele era um espião, o fato de que ele poderia ir cabeça a cabeça com esse gênio tinha esses Warlocks carrancudo. Era bom que um herói cuidasse de outro, mas no mundo Magus, dois gênios absolutos que não viam olho no olho provavelmente acabariam odiando um ao outro. Era natural que os autoclassificados Warlocks se preocupassem. Por isso, eles escolheram não ser diretos, em vez disso, apenas mencionando isso a Leilin de passagem. Sua linha de pensamento era simples. Uma vez que o gênio avançasse para o nível 6 e ampliasse a distância entre eles, não haveria nada com que se preocupar. Embora ele estivesse ciente do que essas pessoas que originalmente eram suas superiores, estavam pensando, isso não significava que Leilin concordasse com elas. O desenvolvimento de uma linhagem rank 6 era aterrorizante. Com o passar do tempo, ele acabaria por ultrapassar Leilin. Mas esses Warlocks de alto escalão não sabiam que Leilin tinha um monte de trunfos na manga, e era por isso que eles eram mais tendenciosos em relação a outro Warlock. Isso não foi surpreendente. Era impossível para Leilin não ter nenhuma opinião sobre o Warlock Orion. No entanto, ele só se importava consigo mesmo. Uma vez que ele rompeu as algemas da linhagem para chegar ao reino de nível 6, esses feiticeiros viriam e o cercariam. No Magus World, força significava tudo. Embora não fosse como se as organizações fossem inúteis, mas se havia uma enorme disparidade entre o poder de uma organização e a força do indivíduo, era como dourar o lírio. Com esse pensamento, Leilin começou a rir enquanto batia em uma marca secreta na forma de um morcego. Sua Alteza Jeffrey. Eu tenho algo para lhe perguntar. Leilin. Eu estarei lá em breve. Estes rank 5 Warlocks tinham seus corpos principais na área da Estrela da Manhã, então mover-se era fácil. Logo após o término da ligação, Jeffrey chegou ao castelo de Leilin. Pétalas multicoloridas flutuavam no chá quente, emitindo vapor quente e emanando uma fragrância rica. Algumas empregadas adamantinas serviram lanches e, em seguida, curvaram-se elegantemente em direção a Leilin e Jeffrey antes de saírem em silêncio. Sua Alteza, estes fantoches de robôs seus têm grande habilidade. Há algo especialmente único em seus movimentos. Jeffrey observou as costas dessas empregadas, aparentemente imerso em pensamentos. Na sua opinião,
Os fantoches de Lei Lin foram criados com grande precisão, e eles estavam pelo menos no nível de um grande mestre alquimista. Isso era raro, e até mesmo a Radiante Mons teria que gastar algum esforço para isso. A programação dessas marionetes era tal que seus movimentos carregavam um ar único. Sua falta de rigidez era algo para refletir. Como a maioria dos movimentos foi pensada e executada, a obra dos fantoches alcançou uma avaliação ainda maior. É algo que eu fiz enquanto estava entediado. Se Sua Alteza gostar, posso mandar alguns. Lei Lin riu. O projeto era algo armazenado no chip AI do seu mundo anterior, e ele agora o usava apenas por alguma nostalgia. A etiqueta em seu mundo anterior era diferente daquela no Magus World, e era compreensível que Jeffrey tivesse notado isso. Desde o início dos experimentos astrais, o Magus World teve uma quantidade crescente de contato com os outros mundos. No máximo, acredita-se que as obras de Lei Lin teriam alguma influência de outros mundos, e não havia nada de estranho nisso. Depois que eles fizeram uma pequena conversa, Jeffrey finalmente foi direto ao ponto. Posso saber o que Vossa Alteza me convidou aqui? Bem, Lei Lin colocou sua xícara de chá na mesa lentamente. Eu conheci o líder do Relâmpago de Júpiter recentemente. Essa mulher Magus, Melinda, me convidou para atacar a organização do Flame Monarch. Lei Lin resumiu suas experiências e, é claro, omitiu o conteúdo sobre Melinda convidando-o a lidar com o próprio Monge Flame. Isso era muito louco, e foi por isso que ele mencionou apenas atacar a organização da outra parte. Mesmo assim, isso fez Jeffrey ficar pálido de medo. O que? Você está colocando sua mão em uma organização de 6 magus? Ela é louca. Jeffrey ficou de pé, com um traço de suspeita no rosto. Melinda? Parece que eu vi esse nome em algum lugar, mas já faz muito tempo e não consigo me lembrar. Com base no que ela disse, ela está confiante de que será capaz de manter isso sob controle. Quando chegar a hora, ela vai dividir os benefícios com a gente. O que você acha? Vendo como ele reagiu, Lei Lin balançou a cabeça para dentro, mas ainda disse as palavras que ele preparou de antemão. Eu não concordo. Essa sugestão foi rejeitada sem hesitação. Um monarca não é uma existência que possamos provocar no momento. Apesar de você estar trabalhando sozinho, você ainda está representando a União Bruxo. Não quero que você faça isso. Jeffrey observou Lei Lin, com os olhos demonstrando sinceridade. Eu sei que você deve estar se sentindo indignado, mas o que precisamos fazer agora é esperar. Com outros 150 anos, o novo monarca linhagem sanguíneo terá subido até então. Lei Lin continuou friamente. Como você soube disso? Aprendendo que Lei Lin estava ciente dessa notícia devastadora, os olhos de Jeffrey ficaram tão arregalados quanto Pires, e ele quase cuspiu a boca cheia de chá. Melinda me disse. Lei Lin traiu seu companheiro de equipe sem rodeios. Vendo o olhar medroso de Jeffrey, ele sabia que Jeffrey definitivamente usaria todas as suas fontes e força para checá-la. Além disso, eu já ouvi várias falas que parecem profecias, e algumas que têm a ver comigo. Lei Lin respondeu, como se achasse engraçado e embaraçoso. Do ponto de vista de Jeffrey, esta era Lei Lin zombando de sua própria linhagem. Eles, que eram restritos por suas linhagens de sangue, nunca poderiam alcançar o nível 6, a menos que destruíssem seus grilhões da linhagem. No entanto, essa era uma questão que atormentava inúmeros Wallocks desde os tempos antigos. Como poderia ser tão facilmente resolvido? A profecia daquela lua radiante? Eu já ouvi falar disso, Jeffrey assentiu. Na verdade, nós mesmos vazamos para nós mesmos, para esconder o verdadeiro conteúdo. Que conteúdo? Lei Lin se moveu ligeiramente para frente. Antes que a onda de frieza flua de volta no ciclo deste mundo, o que significa que dentro de 150 anos, definitivamente haverá um bruxo que se levantará para se tornar um monarca. O rosto de Jeffrey ficou vermelho, os olhos emitindo raios de esperança. Os Wallocks acumularam uma tonelada de ódio durante esse longo período de repressão, e essa profecia lhes deu grande esperança como resultado. Devido aos grilhões da linhagem, os feiticeiros da lua radiante como nós não podem alcançar amanhecer mesmo que nossas Trezous tenham atingido o pico de classificação 5. No entanto, as coisas são diferentes agora. Alguém com uma linhagem rank 6 finalmente começou a crescer, e com a força de bônus de sua linhagem, seu avanço para Breaking Dawn será definitivamente muito mais suave do que o dos magos regulares.
Depois, ele só ficará mais forte, provocando a revitalização de nós, Warlocks. Jeffrey começou a exagerar. Quanto a Lelin, seus olhos só se encheram de pena quando ele observou o homem, outro idiota que colocou suas esperanças em outra pessoa. Mesmo que ele fique mais forte, ele é apenas lixo. A inteligência começou a brilhar nos olhos de Lelin. Quantos Warlocks existem como Jeffrey, colocando toda a sua esperança naquele sujeito? Quantos outros por aí não desejam ver o crescimento desse Warlock? Estou muito interessado. Ele só avançará em 150 anos. Você quer dizer? Lelin fingiu adivinhar. Está certo. O único posto 5 que você ainda não conhece, nosso triunfo final, é o feiticeiro que carrega uma linhagem de sangue de nível 6. Jeffrey fez uma reverência para Lelin com sinceridade. Por favor, nos perdoe por manter isso de você. É uma questão muito importante para nós da linha de sangue Warlocks. Lelin o ajudou, parecendo solene. Eu realmente admiro Sua Alteza por seus sentimentos em relação a isso. Fique tranquilo, farei tudo o que puder para protegê-lo. Enquanto Jeffrey não acreditava necessariamente em Lelin, esse show definitivamente o deixaria satisfeito. Depois de estabelecer um tempo e espaço específicos para se encontrar com aquele Warlock, ele se levantou e deixou o castelo de Lelin. Capítulo 634 Reflexão e experimentação. Reflexão e experimentação. Depois que Jeffrey deixou o castelo de Lelin, o sorriso radiante no rosto de Lelin desmoronou lentamente, um olhar pensativo tomando seu lugar. Um bruxo, que herdou uma linhagem rank 6. Interessante. Muito interessante. Até agora, as linhas de sangue mais altas que ele havia visto eram as da Criança do Sol, que era o 6º posto, e o sangue da gigante feminina de bronze que compreendeu as leis. Quanto ao Fênix de Fogo, talvez nem sequer fosse uma criatura da linhagem. Mesmo possuindo o ovo, Lelin não tinha como extrair uma linhagem dele. A linhagem sanguínea da Criança do Sol tinha ficado completamente exausta, depois que Lelin criou 2 marcas de sangue, e a linhagem da Gigante de Bronze tinha sido uma enorme força motriz na evolução da linhagem sanguínea de Lelin. Não só as quantidades de sangue eram escassas em ambos os casos, como também não chegavam com um corpo real. Depois que eles foram usados, eles desapareceram. As coisas seriam diferentes com um Warlock que tivesse herdado uma linhagem rank 6. O sujeito teria um corpo completo, e mesmo se perdesse parte de sua linhagem, provavelmente compensaria com a regeneração natural do sangue pelo corpo. Baseado no que Jeffrey disse, ele já se tornou um feiticeiro da Lua Radiante. A linhagem em seu corpo também atende aos meus requisitos, mesmo que mal. No entanto, se eu quiser os melhores efeitos, devo esperar até que ele avance para Breaking Down. Quando sua força sanguínea está no seu melhor, posso colher a fruta mais perfeita. Lelin acariciou seu queixo, seus lábios curvando-se. Embora os Warlocks tivessem a capacidade de regenerar sangue, as linhagens não eram tão simples. Lelin acreditava que as antigas linhagens herdadas por Warlocks não podiam ser extraídas sem limites, pois tinham uma conexão próxima com suas fontes. Não havia problema se uma pequena parte da linhagem fosse extraída, mas se a outra parte fosse usada como banco de sangue, sua linhagem logo estaria esgotada. Isso teria o mesmo efeito até mesmo em criaturas antigas. Fosse o que fosse, a linhagem de um Warlock de número 5, especialmente aquele de um feiticeiro que herdara sua linhagem de sangue de uma antiga criatura de amanhecer, era basicamente um tesouro emocionante para Lelin. Esqueça purificá-lo ou fazer impressões dele. Apenas observar como uma linhagem rank 6 interagia com o corpo traria grandes benefícios para seus experimentos de linhagem. Mas é claro que a outra parte definitivamente não se deixaria tratar como cobaia. Esqueça isso por enquanto, eu decidirei isso depois de olhar para a atitude dele. Agora, preciso pensar no Monarca Chama Ardente. Lelin se levantou e entrou no laboratório astral. Melinda tentou convencê-lo a lidar com o Monarca Chama Ardente, afirmando que ela sabia de sua fraqueza. Para ganhar sua confiança, ela até lhe deu algumas informações, e o Shipai testou sua veracidade. No entanto, a parte mais importante ainda estava em sua posse, e não havia nada que Lelin pudesse fazer sobre isso. Ele, obviamente sabia que ela não divulgaria informações importantes até que chegasse a hora da operação. Não havia outra maneira sobre isso. E como o outro lado não lhe dava mais informações, Lelin só podia começar a pensar em maneiras de aumentar sua própria força. Não importa qual fosse a situação,
Ele não poderia errar com isso. Verdade seja dita, é melhor que eu me cale e lide com o monarca, chama ardente só depois de chegar a amanhecer. Embora Lei Lin pensasse assim, era uma pena que ele tivesse sido atacado pelo monarca. Ele agora sabia que isso era impossível. Lei Lin podia sentir um óbvio desejo malicioso dele. Dizia-lhe que o monarca estava decidido a eliminá-lo. A única razão para o silêncio atual era que o adversário precisava recuperar um pouco de força. Uma vez que eles reagissem completamente, a mais aterradora das forças seria usada em Lei Lin como um raio. Merda! Quando eu os provoquei, mesmo que fosse da vez anterior, foi ele quem despachou os magos para me atacar. Lei Lin sentiu que estava sendo enganado e estava bastante confuso. Não havia razão para o ódio do Flame Monarch em relação a ele. É claro que o monarca Chama Ardente sempre teve um temperamento estranho. Naquela época, se não fosse por Off e pelo outro rank 5 Radiante Moon enfrentando o líder da campanha de purificação de Warlocks a tempo, talvez o continente central não existisse hoje. Depois de amaldiçoar o oponente algumas vezes, Lei Lin descobriu que não podia fazer nada a respeito. Ele estava andando enquanto mergulhava em pensamentos, e a voz robótica do AI-Chip soava, automaticamente no momento em que ela passava pelo laboratório. Bip. O corpo hospedeiro entrou no alcance do laboratório astral. Início da esterilização e desinfecção. Início da esterilização e desinfecção automática. Uma vez que a voz soou, o corpo de Lei Lin foi coberto com uma camada de preto com uma luz vermelha de fogo limpou de cima para baixo. Este foi um procedimento essencial para experimentos interplanares. Com medidas tão completas que habilmente faziam uso da magia, Lei Lin sentia-se como este laboratório combinado com os laboratórios de ponta de seu mundo anterior, superando-os até mesmo em alguns aspectos. Completando a esterilização e preparando suas defesas, Lei Lin chegou ao laboratório astral. Ele não se dirigiu para o portão astral imediatamente, ao invés disso, entrou em uma das salas ao lado. A luz azul ondulava em uma enorme piscina feita não de água, mas de relâmpagos condensados. Confinamento densamente empacotado e runas de isolamento separavam-no do lado de fora. Este tipo de defesa estrita estava obviamente preparada para confinar uma criatura ou material do plano astral. Depois que ele alcançou a lua radiante, a habilidade de Lei Lin de explorar o plano astral melhorou muito. Com a ajuda adicional do Chip AI, ele obteve várias colheitas toda vez que ativou seu portão. Embora ele ainda não tivesse encontrado um mundo estrangeiro sem vontade mundial, ele adquiriu alguns fragmentos, até encontrando um andarilho no plano astral e fazendo alguns acordos. Havia até mesmo alguns seres astrais que tiveram o azar de atacar de cabeça ao lado de Lei Lin, chegando a este mundo através de seu portão. Esses seres acabaram se tornando os espólios de Lei Lin de suas explorações, e todos foram coletados aqui. Um grande número de runas de confinamento formou vários quadros separados no fundo da piscina. Vários itens estranhos foram colocados dentro de cada um. Um deles era uma criatura parecida com um polvo preto, com numerosos tentáculos, ilusórios tocando as bordas dos quadros, como se tentasse sondar algo antes de ser assustado pela corrente aterrorizante. Uou! Praticamente no exato momento em que Lei Lin chegou, o polvo rapidamente se retirou em uma bola, como se Lei Lin fosse um demônio horripilante. Parece que eu era muito rude com isso. Lei Lin riu enquanto lia os registros do Chip AI, polvo espectral, ser, astral. Período desde a captura, 15 dias, 9 horas. Atualmente em bom estado, sem necessidade distinta de comer. A imagem que o Chip AI forneceu tinha números em todas as partes diferentes do polvo, com algumas conjecturas incluídas. Tudo sobre este polvo espectral estava sendo mostrado a ele. Treinar a alma é extremamente problemático. O método que os antigos transmitiram é constantemente investigar o plano astral, simulando e compreendendo suas regras para permitir que a própria alma evolua. Tal método levou muito tempo e consumiu uma enorme quantidade de pedras astrais. No entanto, era seguro e eficaz. O vasto plano astral era verdadeiramente ilimitado e abrangia todas as coisas. Experimentar o trabalho de tal coisa foi muito benéfico para a alma do mago. Lei Lin, no entanto, tinha fraude que era o ovo de Fênix. Ele não tinha necessidade disso. Se não fosse por sua própria vitalidade incapaz de acompanhar e por seu medo dos problemas que surgiriam devido a uma falta de coordenação entre o corpo e uma alma rapidamente fortalecida, ele teria, há muito tempo, penetrado até o pico da lua radiante. Para ele, experimentos interplanares carregavam um significado totalmente diferente.
Eu já forcei os caminhos de um Alok Magus para os limites por enquanto. Se preciso me fortalecer rapidamente, os únicos caminhos que restam são em outros mundos. Os olhos de Lei Lin estavam calmos. Aquele que tinha o Ai-Ship constantemente analisando as coisas para ele, sabia muito claramente os caminhos de Aloks e magos. Ele entendeu que sua força havia atingido o auge até que ele pudesse lidar com a questão do equilíbrio entre corpo e alma, razão pela qual ele havia desviado sua atenção para o plano astral. Desde que ele havia atingido um gargalo em seu próprio caminho, era uma boa ideia andar sobre os outros. Tal coisa seria definitivamente benéfica para ele. Além disso, Lei Lin nunca desistiu de sua busca pelo purgatório mundial. A atenção da Sunak Doager tinha lhe dado uma terrível premonição. Ele não queria encontrá-la quando foi pego despreparado um dia e queria resolver o problema sozinho. Encontrar as coordenadas para o mundo do purgatório foi, portanto, de extrema importância. As coordenadas para o mundo do purgatório eram algo que os feiticeiros do clã Ouroboros ansiavam, e foi por isso que, depois de obter as informações deixadas por aqueles Kemoyin Aloks, o progresso de Lei Lin nessa área aumentou rapidamente. Lei Lin, que tinha habilidade inata de controle devido à sua linhagem de Imperador Serpente Kemoyin, naturalmente sabia o quão aterrorizante era uma criatura como a soberana das serpentes. Se possível, obviamente ele não queria encontrá-la agora, mas era necessário fazer alguns preparativos para o futuro. Eu tenho usado tantas pedras astrais sem cuidado, e eu só tenho tanto. Lei Lin olhou para os objetos na piscina relâmpago, sem palavras. Não é de admirar que os magos da manhã gastem tantos recursos sem sucesso. Coisas como essa aqui dependem da sorte e são muito assustadoras. Este é o meu resultado com auxílio do Shipai. Outros magos nem terão tanto assim. O consumo de pedra astral de Lei Lin tinha atingido um estágio aterrorizante, e ele até usou todas as pedras astrais pertencentes ao clã Ouroboros. Se não fosse pelo Alok Onion reabastecendo seu suprimento, ele teria enfrentado um problema com energia para seus futuros experimentos. Mesmo assim, ele não teve a sorte de reunir muitos recursos e estava enfrentando uma perda líquida. Capítulo 635 Pena e sonho. Uma viagem ao plano astral é como uma viagem por mar durante a era da exploração. Poucas pessoas encontraram com sucesso novos continentes, retornando com ouro. A maioria acabou sendo esqueletos enterrados no fundo do mar. Lei Lin suspirou. Ele saiu da sala de ligação e chegou diante do portão astral, uma pena cinza aparecendo na palma da mão. Esta pena parecia muito comum, sem nada diferente, como se fosse uma pena regular de um pássaro. No entanto, Lei Lin sabia o quão incomum era. A pena tinha sido um presente da coruja que veio da fenda entre a realidade e os sonhos. Dryanscap é na verdade outro mundo de sonhos. Eu me pergunto se posso fazer contato com ele usando o portão astral. Antes deste dia, Lei Lin já havia usado o Shipai para varrer a pena várias vezes, realizando muitos experimentos. No entanto, ele não teve resultados. Os resultados mostraram que esta era a mais comum das penas. Agora, sem outras ideias, ele decidiu usá-lo em um experimento interplanar, na esperança de vincular a Dryanscap. No ilimitado plano astral, os dois mundos mais poderosos que ele conhecia eram o mundo dos magos e o mundo dos deuses. É claro que, devido à antiga guerra, ambos os mundos haviam sido enfraquecidos, embora o mundo dos magos estivesse gradualmente recuperando sua antiga glória. Dryanscap era o mundo mais estranho e misterioso. O tempo e o espaço eram enganosos e o lugar estava cheio de várias leis indefinidas. Coisas que eram óbvias e seguiam o senso comum não existiam lá. Em outras palavras, tudo estava confuso, e era um mundo sem leis reais. Até mesmo o antigo mago do mundo havia sido surpreendido quando se deparou com a invasão de Dryanscap. É claro que também foi devido a essa instabilidade que o ataque do Dryanscap começou forte, mas foi interrompido. Embora esteja cheio de todos os tipos de coisas estranhas, é uma oportunidade para mim. Os olhos de Lei Lin brilharam. Outros mundos tinham existências que obedeciam a leis objetivas. O crescimento pessoal exigia muito tempo e energia lá. No entanto, tudo foi possível no Dryanscap. Se ele quisesse obter mais força no menor período de tempo, ele teria que ir lá e tentar a sorte. Claro, ele tinha que estar preparado para retornar sem benefícios. Ai-Ship. Lei Lin ordenou, interiormente. Quando ele entrou, a força da alma de Lei Lin havia assumido o controle de todos os aparatos e fontes de energia aqui,
E então entregou ao Aishi para administrar. Embora Lei Lin tivesse criado um gênio espiritual aqui, isso era apenas um truque. Como esses programas de baixo nível poderiam se equiparar ao seu AI-chip? BIP. Fonte de energia começando preparações. Rotas, detectadas como normais. Taxa de desgaste em 0,0017. Começando conexão com portão astral, o AI-chip rapidamente entoou. Juntamente com seu prompt robótico, todos os aparelhos do laboratório foram ativados metodicamente. Os raios de luz e os sons se combinaram para formar a mais esplêndida das sinfonias. Sob o controle do chip AI, o uso que Lei Lin fazia de tudo no laboratório era tão fluente quanto ele usando seu próprio braço. Portão astral foi contratado. No laboratório, o portão de pedra emanando fraca luz das estrelas retumbou, sendo coberto por luz azul em forma de chamas. Incontáveis. Eles misteriosos foram gerados nas chamas, e o vazio desmoronou, revelando as sombras de inúmeros lugares desconhecidos. Um rio de luz foi formado inteiramente de estrelas azuis que eram as sombras desses mundos estrangeiros, surgindo majestosamente na escuridão desconhecida. Não importa quantas vezes eu veja isso, não posso deixar de elogiá-lo, murmurou Lei Lin enquanto um brilho de fervor brilhava em seus olhos. Depois de seu avanço para o reino da lua radiante, a forma desse portão astral diante de seus olhos também havia mudado, e sua exploração do plano astral se tornara mais completa. Uma grande e antiga aura estava sendo transmitida do portão astral, e Lei Lin imediatamente ficou sério ao fechar os olhos, sentindo tudo com atenção. Pedaços de luz estelar azul cobriam seu corpo, e com o passar do tempo, os raios se tornaram mais sólidos, a ponto de parecerem chamas reais. Dentro da massa pontual, o crescente que era sua trio emanou abruptamente raios claros de luz. Parecia ter absorvido algo do plano astral, tornando-se mais puro e deslumbrante. Sua força da alma, que havia sido suplementada em grande parte pelo ovo da fênix, parecia ser enxaguada e purificada à medida que se estabilizava completamente. Os mistérios do plano astral, e sua ressonância com a alma. Os olhos de Lei Lin pareciam diferentes quando ele os abriu. Eu preciso de uma completa harmonia entre minha alma e o resto do mundo. Quando eu alcançar o reino dessa fusão, o próximo passo será sincronizar minha alma com o plano astral. Não importa o caminho para o poder que eu uso, no final ainda parece estranhamente familiar, como se eu estivesse voltando para casa. Foi ótimo que essa experiência fortalecesse sua alma. No entanto, quando ele olhou para o portão astral, a euforia em seu rosto se transformou em um sorriso irônico. As chamas azuis na superfície do portão encolheram para cerca de metade do seu tamanho original, e parte das pedras astrais do lado de fora perderam o brilho, tornando-se fragmentadas. Lei Lin congelou antes de perguntar ao AI-chip, AI-chip. Quanto tempo eu perdi por isso? BIP. Anfitrião ficou de pé por 2 horas 34 min 12s. O chip AI respondeu, fielmente. Tanto tempo já passou. Lei Lin balançou a cabeça e de repente chegou a uma conclusão. Não é de admirar que a maior parte da energia das reservas de pedra astral tenha sido consumida. Agora ele sabia por que os magos da Estrela da Manhã não usavam o portão astral para treinar suas almas. Não havia outra razão a não ser que fosse extravagante demais. Lei Lin havia preparado muitas pedras astrais para esse experimento. Ele estava apenas um pouco absorto em sentir a aura por um curto período de tempo, e isso aconteceu. Se ele fosse pego em transe por mais algum tempo, ele poderia usar todas as pedras astrais aqui. A quantidade de pedras astrais aqui era algo que muitos magos da manhã levaram décadas para ganhar, e usariam mais de 10 anos. Como o esforço realizado as recompensas não eram proporcionais, era compreensível que esse método tivesse sido descartado. Mesmo os Breaking Down Magia acharam doloroso se envolverem em um método de treinamento tão extravagante. Mesmo eles podem não ser capazes de acompanhar o custo. Lei Lin balançou a cabeça e produziu a pena cinzenta. A suave pena flutuou e, seguindo uma brisa, voou lentamente pelo ar em direção às chamas azuis do portão astral. Que tipo de mundo é do Anscape? Essa tentativa vai ser útil. Lei Lin parecia um pouco nervosa. Usar a pena como uma coordenada e jogá-la no portão astral era algo que ele fazia sem outra opção. Se ele conseguiu ou não, a pena desapareceria completamente, razão pela qual ele estava bastante apreensivo. No momento em que a borda da pluma cinza fez contato com as chamas, houve uma mudança maravilhosa.
Grandes quantidades de fogo azul rastejaram em sua superfície e, com um som suave, começaram a piscar. A pena da coruja se transformou em cinzas nas chamas. Rumble. Como se tivesse sido derramado o gás sobre eles, as chamas subiram vários metros de altura, sendo coloridas de um laranja brilhante. Todo o portão de pedra começou a tremer, como se estivesse ligado a uma existência imensamente poderosa. Eu consegui! Airship! Lei Lin gritou baixinho, registro de dados do portão astral completo. Começando a busca de coordenadas. A voz sem emoção do Airship soou e as chamas ficaram mais intensas. As sombras de incontáveis mundos surgiram e rapidamente desapareceram, passando diante do portão astral, permitindo-lhe um simples olhar fugaz. Lei Lin, cuja força da alma estava ligada ao portão astral, parecia ver um mundo muito misterioso. No exterior, numerosos mundos de sonhos formavam um longo rio estrelado. O mundo em si era como uma ampulheta sinuosa, cheia de mistério e uma sensação de assimetria. É este Dreamscape. Lei Lin murmurou. No entanto, esta cena não durou muito tempo. Um aviso penetrante soou. Aviso. Aviso. As ondulações do portão astral tornaram-se instáveis. Ação recomendada. Interromper a pesquisa. Você está de brincadeira? Acabei de ver as margens do Dreamscape e não consegui deduzir as coordenadas. Os olhos de Lei Lin estavam fixos na cena no portão astral enquanto ele murmurava. Mais rápido. Mais rápido. Rachaduras apareceram na superfície do portão astral, mas as cenas por trás estavam ganhando mais clareza. Lei Lin não se incomodou com a mudança quando deu vários passos para frente. Rumble. Neste momento, no entanto, as fissuras no portão se expandiram, formando grandes ondas explosivas que varreram Lei Lin. A imagem virtual do Dreamscape desapareceu imediatamente. Em meio à explosão, os rugidos de Lei Lin podiam ser ouvidos. Não, droga. Eu só precisava de 1 minuto ou até meio minuto. Com isso, posso determinar completamente as coordenadas do Dreamscape. Laboratório da anfitriã explodiu. Manuseie usando o plano de emergência número 3. Em processo de estabilização do espaço. Alocando o uso da runa Rank 2, a voz robótica do Airship tocou. Com o seu funcionamento, grupos de fantoches robóticos foram em frente, coordenando com a formação da magia e começando a limpar os escombros no laboratório. Uma corrente de água neutralizante que carregava o cheiro penetrante de desinfetante era borrifada do teto do laboratório, encharcando tudo. Em apenas 10 minutos, os escombros do laboratório foram limpos e a radiação do outro mundo foi isolada. No centro da explosão, Lei Lin permaneceu inexpressivo, uma camada negra emergindo em seu corpo. Ele não sofreu nenhum ferimento na explosão. Capítulo 636. Conversão espacial. Lei Lin olhou para o grande buraco na frente dele distraidamente, as mãos ainda mantendo a posição de quando ele estava lançando o feitiço. Na frente dele, tudo o que restava do portão astral eram ruínas. Correntes elétricas aterrorizantes e radiações ainda estavam presentes em alguns lugares, mas com as direções do Shipai, essas também foram rapidamente isoladas e extintas. Embora a explosão do portão astral fosse perigosa, o perigo dependia também do indivíduo que o enfrentava. Em face das escalas de Camoin de Lei Lin que foram reforçadas para o nível 5, as ondulações da explosão não eram nada. Até a área ao redor dele estava completamente segura. Mesmo assim, a destruição do portão astral, assim como a perda das coordenadas, deixaram o coração de Lei Lin doendo. A quantidade de pedras astrais necessárias para construir um portão astral novamente era insignificante, com a grande organização da União dos Bruxos apoiando-o, e acumular pedras ainda mais astrais não seria um problema dado algum tempo. No entanto, a perda de Dreamscape foi um grande golpe para ele. Eu falhei. Lei Lin suspirou, expelindo a tristeza em seu coração. Quando ele levantou a cabeça mais uma vez, seus olhos estavam agora calmos mais uma vez. Se as coordenadas do Dreamscape se foram, então que assim seja. Eu estava esperando muito quando pensei que poderia usar o material de uma criatura estranha e encontrar as coordenadas de qualquer maneira. Além disso, como eu sou agora em um mundo estrangeiro é muito poderoso para eu explorar. Lei Lin balançou a cabeça quando ordenou: Airship, arrume o lugar. Ele se virou para sair do laboratório, mas quando abriu a porta, as pupilas de Lei Lin se encolheram. Este lugar. Na frente dela estava um tremendo deserto árido. 3 sóis estranhos brilhavam nos céus,
fervendo ondas de calor por toda parte. O atrito entre os seus sapatos e a areia amarela e rochosa era audível. Lei-Lin olhou para cima e ao redor, encontrando o lugar completamente desolado. Na base de uma colina, ele podia ver a ponta quebrada de um prédio. A coisa parecia ter derrubado uma quantidade desconhecida de tempo atrás, os sinais de idade extremamente óbvios na superfície. Aí Chip, comece a digitalizar. Lei-Lin pegou uma placa que havia pousado perto de seus pés. Ele não conseguia ler as palavras, mas sentia uma sensação de familiaridade com elas. O quadro negro não parecia pesado demais em suas mãos e rangeu com a menor aplicação de força, como se estivesse pronto para entrar em pedacinhos a qualquer momento. A luz azul do chip aí varreu a coisa e imediatamente chegou a uma conclusão, com base na datação por carbono 14, idade estimada, 21.982 anos, 11 meses. Mais de 20.000 anos atrás. Lei-Lin acariciou, queixo e jogou a tabuleta. Assim que a coisa bateu no chão, ela se partiu em fragmentos, alguns até se transformando em pó. Onde é este lugar? Lei-Lin levantou a cabeça, olhando para os 3 sóis estranhos que ainda queimavam o lugar. Dos 3, o da esquerda estava distorcido, como um círculo que havia sido torcido várias vezes. O do meio era redondo, mas havia numerosos tentáculos do lado de fora que faziam parecer horripilante. Aquele à direita era um polígono complicado, com a luz do sol mantendo um matiz diferente. Lei-Lin voltou e encontrou seu laboratório de astral ainda em pé, com as portas ainda abertas. No entanto, a superfície estava visivelmente envelhecida. O metal prateado estava sendo corroído e caiu. Muito rapidamente, seu novo laboratório havia envelhecido para um estado onde ele teria que abandoná-lo. O que está acontecendo? O metal na superfície do laboratório é uma liga conhecida por sua resistência à corrosão. Os olhos de Lei-Lin varreram o lugar, mas ele não conseguiu encontrar nada na vizinhança que estivesse relacionado ao seu castelo. A situação agora era como se ele tivesse trazido seu laboratório e, como uma entidade, atravessou para outro avião do castelo. Isso poderia ser o Dranscape. Ou o acidente com o portão astral me trouxe para outro mundo. Naquele instante, todos os tipos de conjecturas apareceram na mente de Lei-Lin. Ele respirou fundo e voltou ao laboratório. Brum. Ele fechou a porta. Se é outro mundo estrangeiro, eu definitivamente senti como se estivesse viajando pelo espaço, e pela minha experiência, há apenas um mundo que pode me levar a outro lugar sem qualquer aviso, o Dranscape. O fantasma de um imperador da serpente Camoin apareceu atrás das costas de Lei-Lin. Suas pupilas âmbar se abriram, examinando a área com vigilância. Lei-Lin abriu a porta mais uma vez quando o feitiço Eternal Lint brilhou à sua frente. Havia muitas estradas pequenas ao redor, conectando o laboratório com outras construções dentro do castelo. Lei-Lin levantou a cabeça, o céu despedaçado, exclusivo da área da Estrela da Manhã, entrando em sua linha de visão. Ele olhou para a superfície do laboratório. Os sinais de envelhecimento desapareceram há muito tempo, como se tudo que ele testemunhara fosse uma mera ilusão. Mestre. Com o testamento de Lei-Lin, alguns fantoches metálicos chegaram antes dele. O Shipai confirmou suas identidades, levando Lei-Lin a certificar-se de que ele estava realmente no castelo na área de Morningstar. Interessante. Os olhos de Lei-Lin brilharam com curiosidade. Ele ponderou por um momento e retornou ao laboratório. Quando a porta foi aberta mais uma vez, a terra árida e os sóis de formas estranhas apareceram diante dele novamente. Comparado a antes, no entanto, houve algumas mudanças nos arredores. Traços de ervas verde-amareladas cresciam tenazmente das costuras das rochas, e os prédios desmoronados estavam agora cobertos de trepadeiras e pareciam cheios de vida. Havia até alguns pequenos arbustos ao longe, crescendo com vigor. A força vital aqui cresceu mais rica, como se dezenas de milênios tivessem passado. Lei-Lin estreitou os olhos. Os 3 sóis estranhos agora brilhavam, com um tom verde ao qual ele não conseguia se acostumar. Chegando de volta ao lugar onde ele jogou a tabuleta, Lei-Lin descobriu que a coisa não estava mais em pedaços, e estava no lugar original. As rachaduras de antes pareciam ter desaparecido até certo ponto. Aí Chip, teste de idade, BIP. Com base no teste de carbono 14, idade estimada, 1.328 anos, 7 meses, o Chip respondeu rapidamente. O último teste mostrou que tinha mais de 20.000 anos de idade, e até se separou no local.
Lei Lin acariciou seu queixo. O tempo está se comportando estranhamente aqui. Apenas um mundo inacreditável como Dryanscap poderia estar em tal situação. Mas, a última vez que vim aqui, minha alma foi pega em uma armadilha, e desta vez eu consegui entrar com meu corpo também. Eu estou no sonho de outra pessoa. Qual é a fronteira entre sonho e realidade? Quanto mais ele pensava, mais Lei Lin achava que os segredos do Dryanscap eram aterrorizantes. No entanto, não havia um enigma que ele pudesse resolver. Existem até mesmo mudanças tão estranhas. É um buraco de minhoca no espaço-tempo? Ou talvez algum tipo de efeito distorcido da lei de Murphy? Vendo as trepadeiras subindo pelo laboratório, Lei Lin entrou e fechou a porta. Abrindo mais uma vez, ele se encontrou na área da Estrela da Manhã. Lei Lin imediatamente ordenou: categorize esta área como uma região especial de primeiro nível. Sele toda a região e afaste todas as construções próximas. Esculpir runas para protegê-lo da radiação e contaminação. As marionetes metálicas imediatamente começaram a funcionar, assustando Freya. O que está acontecendo, querido? Freya estava atualmente de camisola solta, parecendo atordoada. Lei Lin foi para frente e puxou a mão de Freya enquanto a consolava. Nada, algo simplesmente deu errado com o experimento, e a contaminação da radiação está ficando mais intensa. É melhor você se mudar por um tempo, ficando longe do castelo. Embora ele não tenha realmente entendido a situação atual, essa explosão em seu laboratório astral resultou em uma mudança ainda mais misteriosa. Agora se tornar uma ponte entre esse lugar e a paisagem dos sonhos. Era necessário entrar apenas para mudar o espaço ao qual estava ligado, algo que imediatamente despertou a curiosidade de Lei Lin. Ele agora podia se mover entre mundos sem consumir qualquer energia. Se algum mago descobrisse isso, eles enlouqueceriam. Assim, usando a desculpa de que um experimento deu errado e ele estava com medo de que a contaminação vazasse, ele estava tomando as medidas de emergência necessárias. No entanto, a razão para esta situação ainda tinha Lei Lin confuso. É por causa dessa pena de coruja? Ou foi a explosão do portão astral? Ou ambos os eventos afetaram um ao outro causando essa mudança misteriosa? Ele pensou enquanto acariciava seu queixo. Fosse o que fosse, esse acidente foi uma coisa boa. Não só ele obteve as coordenadas para Dryanscap, mas também adquiriu uma ponte entre os dois mundos. No entanto, isso não pode durar para sempre, lembrou Lei Lin sobre algumas teorias espaciais. O Magus World e o Dryanscap eram como duas folhas paralelas de papel, e seu laboratório astral era um ponto entre os dois, o único elo entre eles. No entanto, com a forma como o espaço funcionava, esse ponto acabaria quebrando. Em outras palavras, seu laboratório acabaria perdendo sua conexão com o Dryanscap. Eu preciso acelerar minha exploração. O coração de Lei Lin estava queimando. Dryanscap era o mais misterioso dos mundos, um que havia até invadido o antigo mago do mundo. Era um lugar extraordinário cujos habitantes não possuíam corpos verdadeiros. Formado pelos sonhos dos seres intelectuais, tinha uma força mística. Se ele pudesse encontrar os sonhos de algum antigo mago que tivesse compreendido leis e obtido seu entendimento, ele colheria enormes benefícios. Basicamente, na frente de Lei Lin estava um tesouro gigantesco. Capítulo 637, Dryanforce U. Dryanscap é um enorme tesouro, mas contém perigosos perigos dentro de. Lei Lin ponderou profundamente sobre isso. Diferentemente do Magus World, Dryanscap não sofreu nenhum dano, e ainda era um mundo aterrorizante que manteve seu antigo esplendor. Os demônios dentro deste lugar eram seres que até os antigos magos tinham medo. Além disso, Dryanscap era ainda mais perigoso que o mundo real. O menor dos erros resultaria na perda da própria alma. Quer fosse um encontro com um demônio ou algum outro perigo do ambiente em si, tudo seria extremamente aterrorizante para ele. E se eles encontrassem seu laboratório e o usassem como um trampolim para chegar ao mundo dos magos? Apenas o pensamento deixou o couro cabeludo de Lei Lin dormente. Embora ele não se importasse em ser tratado como um traidor para a humanidade, ele não faria nada que não o beneficiasse. Além disso, Lei Lin é muito começar a tratar o continente central como seu. Ele não queria uma organização ainda mais forte para ocupá-lo. Com o poder consolidado do continente central como era, apenas um demônio aleatório faria o Magus World tremer de medo. Não haveria nada para ele nessa situação. É melhor manter um perfil baixo e focar na exploração.
Leilin consolou Freya e imediatamente tomou a decisão de mudar o castelo. Ele isolou completamente esta área, transformando-a em uma zona de observação. Freya foi muito atenciosa, saindo rapidamente. Era normal que houvesse problemas durante experimentos de alto nível. Leilin era mais séria que já ouvira, o que significava que esse incidente em particular era extremamente perigoso. Por mais razoável que ela fosse, ela imediatamente apoiou sua decisão. Verdade seja dita, ela não tinha outra escolha. Uma contaminação tão poderosa seria muito perigosa para Warlocks e magos de baixo nível, e ela não arriscaria seu filho por isso. Quanto a Leilin, ele ficou para trás em nome do levantamento da contaminação. Através de muitos experimentos desastrosos, as diversas situações e processos foram excelentes materiais de pesquisa. Com os traços fingidos de um experimento fracassado formado pelo AI-Chip, muitos Warlocks foram enganados, sem suspeitar de suas ações. Sua exploração secreta do Dryanscape poderia continuar imperturbável. Seu portão astral agora se transformara em uma estranha ponte que ligava o mundo dos magos e a paisagem dos sonhos. Leilin, atualmente estava de pé diante de uma estátua de meio corpo de um humano, olhando profundamente em pensamentos. Como esperado, a invasão do Dryanscape já começou. Percebendo a presença indesejada dessa estátua em seu laboratório, Leilin acariciou seu queixo em contemplação. Como a ponte que ligava os dois mundos, o próprio laboratório estava muito contaminado pela Dryanscape. Especialmente, depois de algumas experiências no final de Leilin, o laboratório passou por algumas mudanças. Leilin podia sentir que a invasão da Dryanscape não cessara nem por um momento, constantemente modificando os materiais e outras coisas no laboratório. Se não fosse por Leilin ter movido todos para longe do castelo, algo grande poderia ter acontecido. O laboratório agora parecia extremamente perigoso até para os padrões do radiante Muon Leilin. Ele não pôde deixar de seguir em frente, a mão correndo ao longo da superfície da estátua e permitindo que ele sentisse a textura grossa. Bip. Scan concluído. O alvo não tem sinais óbvios de radiação. Estilo Eder Eiffel. Determinado a ser construído 6.231 anos atrás. O chip AI projetou alguns dados densamente compactados diante dos olhos de Leilin. Mas não continha o que ele queria ver mais. De minhas observações passadas, este deve ser o momento em que a invasão do Dryanscape atinge o seu pico. Depois, o espaço entre ele e o laboratório aumentará até que o link para Dryanscape seja perdido. Dryanscape e Magus World eram dois grandes mundos completamente diferentes. Eles eram como duas linhas paralelas, e o laboratório era o ponto que conectava os dois juntos. Pode ter sido por causa da pena da coruja, ou a explosão única do portão astral. Fosse o que fosse, a chance de tal coisa acontecer era quase insignificante, e era impossível para Leilin criá-lo. Com o movimento do espaço e os próprios mundos, eles eventualmente se separariam e o laboratório perderia sua misteriosa função. Isso não duraria muito tempo. A energia necessária para conectar dois mundos separados era enorme e, embora Leilin não entendesse o princípio específico de como essa ligação funcionava, ele tinha certeza de que iria se romper. Através dos testes do chip AI, foi dado a conhecer que a concentração de Dryan Force dentro do laboratório havia atingido seu pico. Dado o quão alto é o índice de corrosão, os demônios também poderiam vir, olhando através do gráfico que o chip AI lhe dera representando a corrosão, assim como o gráfico mostrando a densidade da força onírica. O suor frio apareceu testa de Leilin. A conexão entre o laboratório e o Dryanscape chegara a um pico e agora enfraqueceria. No entanto, este pico foi suficiente para até mesmo alguém na classificação 7 acima passar. Em outras palavras, se um demônio em Dryanscape encontrasse o laboratório, poderia muito bem usá-lo para entrar no mundo dos magos. Este era um caminho conveniente, não exigindo todos os ritos de sangue e sacrifícios de almas que estavam atualmente obstruindo a invasão dos demônios. Felizmente, não há demônios do outro lado, e este período de pico durará alguns dias no máximo. Uma expressão de alívio brilhou no rosto de Leilin. Nesse curto período de tempo, as chances de os demônios encontrarem o laboratório eram extremamente baixas, e sua sorte teria que ser muito ruim para que isso acontecesse. Por causa disso, ele poderia ficar à vontade e usar esse tempo para explorar o Dryanscape. Com esse pensamento, Leilin examinou os itens no laboratório. Além da estátua, havia agora outra mesa de experimentação onde o portão astral tinha estado, com grandes quantidades de plantas e amostras de minério reunidas em cima.
Muitos itens dos edifícios dilapidados, como casacos e chapéus abandonados, foram colocados em uma pilha bagunçada. Ao redor, havia poderosas runas de ligação, isolando suas auras e radiação. Dryanscape é um mundo ilusório. Como é que essas coisas podem continuar a existir mesmo depois de entrarem no mundo dos magos? Esta questão tinha incomodado muito Leilin. A coruja lhe dissera que o Dryanscape foi criado a partir dos sonhos de todos os seres intelectuais, então todas as coisas deveriam ter sido virtuais. Algo em uma terra virtual poderia ser trazido para o mundo real, e até mesmo demônios antigos e similares poderiam realmente aparecer no mundo dos magos. Havia muitos mistérios em torno do Dryanscape. O principal culpado de tudo isso poderia ser a força dos sonhos. O Dryanscape e o Magus World eram diferentes. Até mesmo o conceito de ar poderia estar ausente ali, e humanos normais poderiam sufocar no momento em que entrassem. No entanto, a flora e a fauna ainda eram abundantes, o que confundiu ainda mais Leilin. A paisagem sonhadora era permeada por uma energia incomum, um poder, que Leilin nomeara Dryanforce. Ele acreditava que era esse mesmo poder que fazia com que o Dryanscape fosse tão estranho e não seguisse nenhuma regra. Aí chip. Envolva a Astral Vision e configure os gráficos multicoloridos. Comece o filtro automático, ordenou Leilin, BIP. Lançamento Astral Vision, o AI chip lealmente entoou. Visão astral foi a capacidade visual única da raça astral celeste. Como eram seres do plano astral, seus olhos podiam ver coisas que os magos não podiam. Tendo reunido informações sobre eles no City, Leilin tentou imitar a estrutura de seus olhos. Com a habilidade que o Alox tinha em trabalhar com linhagens, ele conseguiu criar um efeito estranho. Com a voz robótica do chip AI, os olhos de Leilin estavam envoltos em uma luz azul cintilante, como se tivessem se transformado em safiras. As cores foram filtradas de sua visão camada por camada, deixando apenas um vermelho escuro. Ao contrário do carmesim da força da linhagem, esse vermelho foi preenchido com uma certa escuridão, como se contivesse a intenção maliciosa do mundo. Isso fez com que Leilin se sentisse incrivelmente desconfortável. A força dos sonhos não era tão densa ontem. Leilin observou a cor escura ficar cada vez mais escarlate e balanão parágrafo Ocabeão parágrafo A, sentindo-se ansiosa. Ele veio antes da mesa de experimentação, varrendo os itens diversos para cima, revelando uma fina placa de Petri que parecia ser formada inteiramente de cristal. Pode-se até ver seu conteúdo do lado de fora, apesar de estar coberto. Dentro havia um minúsculo organismo, que parecia um inseto preto com enormes olhos compostos e 6 membros com ganchos invertidos. Estava se contorcendo ao redor. Leilin podia ver grandes quantidades de força onírica se acumulando em sua vista, entrando no inseto como se o suplementasse. Dryanforce. Uma mistura confusa de ilusão e realidade, um poder que existe para transcender as leis. Leilin murmurou para si mesmo, com as mãos emitindo uma camada de luz branca, cintilante. Hoje, fluxos de ar vermelhos escuros foram capturados em sua mão e rapidamente se dissiparam. A força da alma de um Warlock de 5 graus, da qual ele se orgulhava, poderia, na verdade, fazer pouco para essa força dos sonhos. É algo de um sistema completamente diferente. Leilin riu amargamente, ponderando por um momento e, em seguida, submergindo a placa de Petri em outra piscina crepitando com o trovão. Comece o experimento número 581. Leilin estava realizando todo tipo de experimento, procurando por algo capaz de interferir na força dos sonhos que lhe permitiria usar essa força ele mesmo. Capítulo 638, Obstrução e Sucesso. Obstrução e sucesso. Havia tesouros em Dryanscape. Sim, e muitos nisso. Dryanscape abrigava muitos rank 6 e acima de seres com vários tipos de materiais e tesouros. Eles eram todos o suficiente para enlouquecer as luas radiantes e até os magos de amanhecer. Mas os perigos que o Dryanscape oferecia também eram aterrorizantes. O mundo estava sempre mudando, e o bug que alguém pisou hoje poderia se transformar em um poderoso demônio amanhã, pisando em você até a morte. Era um mundo cheio de incertezas, onde o real e o virtual, passado e futuro, estavam todos misturados. Era um que Leilin não queria entrar em contato facilmente. Ele ainda não tinha terminado de explorar os arredores de seu laboratório, precisamente porque ele não se atreveu a ir muito fundo. Além disso, ele não achava que os tesouros e a compreensão da força dos sonhos eram as coisas mais preciosas em Dryanscape. Não,
A maior oferta do Dryanscape era precisamente a força dos sonhos que estava em todo lugar. Dryanforce foi a base do Dryanscape. Sejam demônios ou tesouros estranhos, eles foram todos baseados nisso, e se alguém pudesse controlar esse poder, não apenas eles poderiam evitar a maioria dos perigos em Dryanscape e explorá-lo livremente, também haveria um grande benefício para seu corpo. Dryanforce. Receio que seja um pouco mais poderoso do que a força da alma e a energia da linhagem, uma forma superior. As pupilas de Lei Lin brilharam de desejo. Se eu puder controlar completamente esse poder, não só ficarei livre de obstruções na Dryanscape, eu posso até mesmo abandonar o laboratório e tentar formar uma conexão com o Dryanscape sozinho. A conexão entre este laboratório e Dryanscape definitivamente ia quebrar um dia. Lei Lin queria tomar precauções, encontrando uma maneira de se comunicar com o próprio Dryanscape. Ative a camada de isolamento. Ative o circuito número 52. Ajuste o nível de potência para 5. Com o comando de Lei Lin, os aterrorizantes raios de repente se juntaram na piscina enquanto ondulavam indefinidamente. Alguns pratos de prata subiram lentamente, formando uma caixa de metal que isolava completamente a placa de Petri. Grandes quantidades de raios aderiram ao topo das placas, formando uma superfície azul. Era como se houvesse uma camada de azul no topo. Entre no modo de observação. O brilho azul ficou mais intenso, quase perfurando o ar diante dele. Em seu campo de visão, a força dor vermelho escura passava pela gaiola de relâmpago sem a menor obstrução, parada pelas placas de metal apenas por um momento. Em seguida, perfurou o corpo do besouro sem hesitação. Experiência falhou. O som frio do Shipai ecoou, fazendo a expressão de Lei Lin escurecer. De novo. Lei Lin já tinha experimentado isso muitas vezes, seja nesta vida ou na sua última. Ele não se sentiu desanimado, e em vez disso começou mais uma vez sem expressão. Nenhuma das ligas da terceira série funciona. Eu tenho que substituir. Os olhos de Lei Lin brilharam com um espírito de luta sem fim. Ponto. O tempo se arrastou, fazendo Lei Lin se sentir um pouco entorpecida. Seus movimentos da mão, no entanto, permaneceram extremamente meticulosos, e ele não cometeu nenhum erro ao substituir os componentes ao redesenhar os parâmetros do experimento. Um grande número de runas elétricas se formou, fixando-se a um material semelhante a vidro, no qual a placa de Petri foi mantida. O besouro preto subiu continuamente, tentando abrir o selo com suas mandíbulas. Pop. Os movimentos do besouro ficaram lentos, como se estivessem sobrecarregados por alguma coisa. A figura de repente distorcida ligeiramente. Dryanforce foi isolado. Os sinais vitais da criatura são estáveis. Bip. Interferência detectada. Incapaz de digitalizar. Vírgula. Recoberto pela voz robótica do Shipai. O besouro na placa de Petri de repente ficou maníaco, suando duramente. O chiado de insetos foi extremamente agudo, trazendo um toque de ansiedade e acendendo o espírito de Lei Lin em um instante. Ele olhou para a vidraça mais externa como um brilho azul emitido de seus olhos. Em sua visão astral, ele podia amar uma grande quantidade de vapor vermelho escuro, sendo bloqueado pela vidraça, deixando-o incapaz de entrar na placa de Petri. Devido à simulação do experimento, faixas de gás vermelho escuro foram continuamente emitidas do corpo do besouro. Sempre que uma faixa de gás vermelho emergia da superfície de seu corpo, a figura do besouro ficava mais opaca, fazendo com que as linhas se tornassem instáveis. Isso fez com que parecesse que esse besouro era apenas uma projeção virtual, e sua fonte agora estava sendo interrompida. Bang! Depois que o último pedaço da força dos sonhos foi extraído, o besouro soltou outro grito agudo enquanto seu corpo inteiro explodia. Uma pequena luz negra se dissipou, finalmente desaparecendo inteiramente sem deixar vestígios. A massa na placa de Petri está agora em zero, nenhum vestígio de qualquer resto foi encontrado, o Shipai foi seguido. De fato, as coisas ilusórias ainda são ilusórias no final, mas porque elas são transformadas pela força dos sonhos, elas podem existir na vida real. Lei Lin acariciou seu queixo. O sucesso dessa experiência também autenticou muitas de suas conjecturas. Os demônios, apesar de serem quase onipotentes na paisagem do sonho, no mundo dos magos e até mesmo em qualquer outro mundo real, eles serão enfraquecidos significativamente. Uma vez que a força dos sonhos armazenada em seus corpos esteja quase esgotada, eles precisarão retornar ao Dryanscape para reabastecer. Talvez seja por isso que eles finalmente desistiram da invasão,
desaparecendo sem deixar vestígios. Lei sentiu que os eventos em torno da invasão e o último fim da antiga paisagem de sonhos havia sido tirado de seu véu misterioso agora. Por causa da interseção inicial dos dois mundos e da abundante força onírica, até magos antigos ficaram desamparados por esses demônios. No entanto, o mundo dos magos era grande demais, mesmo contendo um mundo subterrâneo de 7 camadas que não era nem um pouco inferior à superfície. Quando eles invadiram para baixo, a assistência da Dran Force diminuiu, e com a separação dos dois mundos, estava diminuindo de qualquer maneira. No final, se esses demônios não tivessem se retirado por conta própria, o que os aguardava provavelmente estava sendo aniquilado como o besouro. Dran Force, mesmo que seja uma arma poderosa, ainda tem sérias restrições. Ao chegar a esse estado, Lei começou a sentir pena desses demônios. Embora eles fossem quase onipotentes em Dranscape, uma vez que eles alcançaram o mundo externo e sem a força dos sonhos os apoiando, eles eram mais fracos que os insetos. Em comparação, embora os sistemas dos magos e dos deuses fossem afetados em outros mundos, eles ainda eram bastante comuns e podiam reter uma grande parte de sua força. Precisamente por causa disso, os líderes do mundo antigo eram os magos e os deuses. Não importa o quão misterioso e poderoso Dranscape era, foi apenas uma curta duração. Lei olhou para a força onírica obstruída e mergulhou em pensamentos profundos. Eu posso me envolver no sistema da Dran Force, mas eu absolutamente não posso torná-lo fundamental. Caso contrário, uma vez que eu esteja alvejado e contido, as consequências serão muito severas. Aí Chip, registre essa experiência, liste todos os parâmetros como nível de classificação, comece a simular a possibilidade de afetar a força dos sonhos, ordenou Lei. O sucesso deste experimento foi apenas o primeiro passo. O que ele teve que fazer em seguida foi compreender as propriedades básicas e a regulação da força dos sonhos através de experimentos contínuos, assimilando-a no caminho de um mago para que ele pudesse desenvolver um feitiço que dependesse principalmente dela. Isso foi o que os antigos magos também fizeram. Descubra tudo, estude tudo, use tudo. Foi a essência do caminho da magia. Embora a força dos sonhos seja extremamente limitada, se for usada como uma emboscada, o efeito será igualmente aterrorizante. Claro, Lei não subestimaria seus oponentes por causa das limitações da Dran Force. O poder dos antigos demônios havia sido registrado com firmeza no banco de dados da eShip. Depois que eu estiver familiarizado com a força dos sonhos, eu posso usar esse período de tempo para começar a explorar a paisagem do sonho. Lei acariciou seu queixo, um brilho fraco em seus olhos. Ele havia perdido uma grande oportunidade de explorar o Dranscape por causa dessa pesquisa. Agora, os dois mundos já estavam quase separados um do outro. Ainda assim, para Lei, essa contribuição valeu a pena. Comparado às meras coordenadas de um mundo, seu controle agora seria uma garantia para ele no Dranscape a partir de agora. Além disso, suas expectativas eram diferentes das da coruja. Se ele conseguisse controlar a força dos sonhos, poderia entrar e sair do Dranscape livremente de qualquer lugar. Afinal, Dranscape era diferente de outros mundos. Existia em toda parte e, em teoria, comunicar-se com os sonhos de todas as criaturas intelectuais era ainda mais sem fronteiras do que o reino astral. Era preciso transcender os mundos e dimensões conectados. Claro, essa era apenas a melhor suposição, mas Lei tinha visto possibilidades ilimitadas. Dia, todos os mistérios profundos da Dranscape vão se desenrolar diante dos meus olhos. Um sorriso surgiu nas pupilas azuis de Lei. Cachá. Cachá. E nesse momento, um som estridente de repente ecoou nos ouvidos de Lei. Qual é o problema? Ele virou a cabeça, direcionando o olhar para a meia estátua que apareceu de repente hoje. Como o laboratório que conectou com o Dranscape foi mais afetado pela Dran Force, algumas coisas estranhas aconteceram quase todos os dias. Lei quase chegou a um ponto em que ele estava acostumado a essas coisas estranhas. Uma grande quantidade de rachaduras emergiu continuamente na estátua de meio humano. E, no entanto, uma vez que ele usou o chip AI para escanear, ele viu uma estátua não danificada, sem as menores rachaduras. O que está acontecendo? É que eu só posso ver essa cena através da visão astral? Lei revogou a visão astral, e tudo o que viu foi uma estátua não danificada. Um frio profundo surgiu subitamente em seu coração. Capítulo 639.
Acidente reunião acidente encontro súbito aparecimento de uma estátua meio humana, e as fissuras que só podiam ser vistas, através da visão astral. Tudo isso causou um arrepio no coração de Lei Lin. As coisas em Dryanscap eram muito misteriosas, mas a atração que eles tinham por Lei Lin era incomparável. Precisamente por causa disso, Lei Lin, que durante muito tempo estivera imerso em experimentos, negligenciou ligeiramente os gritos extremos contidos ali. Lei Lin olhou para as rachaduras que cresciam continuamente na estátua e não pôde deixar de dizer com uma voz profunda: Selo. Anel. Um brilho vermelho sangue emergiu do subsolo, transformando-se instantaneamente em uma gaiola translúcida. As runas que ele havia montado perto da estátua começaram a piscar também. Ondas de energias supressiva reunidas, selando com firmeza a estátua meio humana dentro. A gama de rachaduras na estátua ficou mais larga, mesmo quando foi fechada, todas as rachaduras se juntando para formar uma boca grande e aterrorizante. Uma onda de minúsculos insetos negros saiu da grande boca, cada um do tamanho de uma formiga. Eles rastejaram para fora da estátua camada após camada, cobrindo o chão em um flash. A concentração da força dos sonhos vermelho escuro foi ampliada várias vezes, formando um denso redemoinho que ondulava de um lado para outro no ar. Por que a força dos sonhos está circulando tão rápido? Essa descoberta abafou a alegria do sucesso do experimento. Lei Lin começou a refletir sobre si mesmo. Com apenas um passo insignificante no estudo de Dryanscap, ele só tirou um canto do véu. Ele ainda precisava ser cauteloso com o desconhecido. O pouco de complacência que aparecera foi imediatamente suprimido. Skak. Acompanhado por um grito assustador e um som de roer, Lei Lin encontrou para seu horror que as runas de ligação estavam se quebrando uma a uma. Até mesmo a formação de magias no chão estava sendo corroída de forma terrível. A força dos sonhos vermelho escuro escureceu cada vez mais, e seu estranho poder até fez a expressão de Lei Lin mudar. Droga! Se eu esperar até amanhã, vou usar todos os materiais de isolamento encontrados hoje. O coração de Lei Lin era muito odioso, mas ele estava desamparado. Destrua! Ele de repente atacou, e uma chama negra estranha varreu o quarto violentamente, completando o afogamento de todos os lugares que a estátua meio humana havia anteriormente. A temperatura de todo o laboratório subiu ao extremo por um momento, antes de cair rapidamente mais uma vez. O piso original derretera devido à alta temperatura, esvaziando-se. No fundo deste buraco estavam todos os tipos de materiais fundidos que se misturavam e solidificavam novamente, formando cristais coloridos como pedras preciosas. Crack! Pontos pretos começaram a aparecer nesses cristais um por um. Embora a estátua tenha desaparecido, esses insetos negros sobreviveram de maneira impressionante às chamas demoníacas de Lei Lin. Eles são baseados em Dryanforce. Eu preciso resolver o problema a partir das suas raízes. Os olhos de Lei Lin ficaram sombrios. Ele acenou com ambas as mãos, e as pranchas experimentais atuais na piscina de raios voaram em um flash, explodindo para formar poeira no ar. Como se algum poder os estivesse unindo, eles então formaram uma fina membrana, cobrindo a área onde os insetos negros estavam. Isolar. Uma grande quantidade de raios cobriu a membrana e formou uma camada de isolamento semelhante à do experimento anterior. A força do sonho vermelho escuro estava isolada do lado de fora. Uma grande quantidade de Dryanforce se condensou, inesperadamente causando muitos buracos na membrana, fazendo com que ela rachasse sob o ataque. Embora a força dos sonhos possa ser isolada, também pode romper a última. Meu último experimento visava apenas uma criatura comum do sonho. Assim, esse tipo de coisa pode acontecer quando se encontra algo de nível superior. As pupilas de Lei Lin se estreitaram. Isso significava que, se ele encontrasse uma existência ainda mais poderosa, essa membrana que ele montaria provavelmente seria rasgada imediatamente. Pensando nisso uma vez, isso também fazia sentido. Uma rede de corda poderia pegar pequenos peixes, mas como poderia pegar um tubarão-tigre no oceano? A prioridade é eliminar completamente todos esses perigos ocultos antes que o oponente ganhe o apoio da Dryanscap. Determinação brilhou nos olhos de Lei Lin como as chamas demoníacas queimaram mais uma vez. Desta vez, as formigas negras que perderam a força dos sonhos se fundiram rapidamente, transformando-se em partículas de luz negra e se dissipando. Como se devido a esse evento, a força onírica fora da membrana ficou mais rica, causando rachaduras finas na membrana. Ele iria se romper a qualquer momento. Mais rápido. Faça isso mais rápido.
Lei gritou profundamente. A força da alma fria fundiu-se, sendo injetada nas chamas. As chamas negras imediatamente queimaram 10 vezes mais vigorosamente, queimando todas as formigas pretas em cinzas. E no instante em que a última formiga desapareceu, a membrana de isolamento emitiu um grito entristecedor, incapaz de suportar a carga pesada por mais tempo que se partisse. A Force havia perdido o alvo, e pairou por um tempo antes de se dissipar automaticamente. Isso fez com que Leyland respirasse fundo. Ele se virou. De repente, era como se a estátua humana fosse colada na frente dos olhos dele, a enorme boca rachada e aparentemente ridicularizando-o. Uma respiração sombria e aterrorizante era constantemente emitida pela fenda que era a enorme boca. As pupilas de Leyland se estreitaram quando a densa Kemoin Scales emergiu em um instante, a força da alma de lua nova saindo de sua trueol para cobrir seu corpo. Skak! As terríveis formigas negras surgiram mais uma vez, cobrindo todo o corpo de Leyland. Suas vestes de magus, que eram um artefato mágico, nem conseguiram bloqueá-las por um momento, milhares de buracos se formando instantaneamente. As formigas negras cobriam o corpo de Leyland, e mesmo as 5 escalas de Kemoin não resistiram às presas do oponente. Uma dor intensa foi transmitida de sua pele quando incontáveis cortes apareceram no corpo de Leyland. HSS, atrás dele, o fantasma de um imperador serpente Kemoin emergiu, rosnando quando uma camada de chamas negras queimaram o corpo de Leyland. Uf! Depois que as chamas pararam de queimar, Leyland ficou momentaneamente surpreso. Quando ele voltou a si, todas as formigas negras desapareceram. No entanto, as finas feridas negras ainda estavam densamente empacotadas em seu corpo, fazendo com que parecesse um pouco horripilante. Esta é a invasão do Dranscape. Leyland olhou para a piscina de raios azuis, o chão oco e as escamas que surgiram automaticamente em seu corpo, soltando um suspiro profundo. Dranscape era um mundo onde a realidade e a virtualidade eram misturadas. E todos os tipos de coisas podiam acontecer ali. Receio que com esse tipo de influxo de Force, este laboratório já se tornou um edifício da Dranscape. Até mesmo a natureza dos materiais mudou. Tal situação era muito semelhante ao processo de um magus de alto escalão irradiar seu castelo por conta própria, apenas em um nível muito mais profundo e autoritário. Aí Chip, aumente o nível de alerta mais uma vez. Proíba toda a entrada que não seja a minha. Ao sair do laboratório, Leyland estava um pouco triste. A sensação de estar envolta em uma ilusão, como se tivesse sido atingido por magia, mas não tivesse percebido isso, realmente o deixava desconfortável. Além disso, embora a Force não fosse mágica, ainda poderia afetar a realidade. Não importa o que ele experimentou em sonhos, tudo seria refletido em seu corpo principal. Experiências Dranscape são de fato cheias de perigos. Leyland suspirou. Mesmo atual ele não se atreveu a viver perto deste laboratório. Sua Alteza Leyland. Você finalmente saiu? A voz de Jeffrey foi ouvida quando Leyland saiu do castelo. Este protetor de grau 5 da área da Estrela da Manhã estava realmente esperando do lado de fora do castelo, sem o seu conhecimento. Qual é o problema, Sua Alteza Jeffrey? Leyland perguntou curiosamente. Este foi considerado seu território pessoal. Jeffrey não poderia invadir por conta própria. Seria considerado desrespeitoso ao seu dono. Tentei entrar em contato com você várias vezes, mas houve algum obstáculo, então só pude esperar do lado de fora. Jeffrey encolheu os ombros com um sorriso amargo. Entendo. Perdoe-me, eu estava imerso em uma experiência. Leyland imediatamente se desculpou quando um olhar envergonhado surgiu em seu rosto. O efeito da poluição e isolamento da Force foi muito mais aterrorizante do que outras magias. Se um laboratório em tal ambiente ainda fosse capaz de receber comunicações do mundo exterior, isso seria realmente algo suspeito. Que experimento você está fazendo? Ouvi dizer que houve até um acidente antes, e a poluição causada pelo vazamento é muito séria. Jeffrey olhou para o castelo fortemente vigiado atrás de Leyland que não tinha sinais de vida, parecendo curioso. Claro, o vazamento devido a um experimento era algo que Leyland deliberadamente inventara para poder apertar a vigilância neste lugar aberto e aparentemente justa. Nada demais. Apenas o vazamento de um experimento interplanar. Algo parece ter escapado também. As palavras de Leyland eram verdadeiras e falsas, mostrando a grande melhora em suas habilidades de atuação. Mesmo sem a coordenação do AI-Chip,
Ele conseguiu enganar uma velha raposa como Jeffrey. É uma criatura fofa e tímida. Para brincar de esconde-esconde com isso, não tive escolha senão selar o castelo inteiro. Leilin sorriu. Oh! Jeffrey assentiu, mas não prosseguiu. As informações experimentais do magia eram definitivamente secretas, sem mencionar que tanto Leilin quanto ele eram guerreiros de nível igual. Teria sido muito fora da linha. Se Leilin ainda não nos convidou para entrar, não é rude demais? Nesse momento, um feiticeiro ao lado de Jeffrey falou indiferente, na verdade demonstrando ligeira hostilidade em relação a Leilin. HM. Leilin também ficou chocado. Só agora ele percebeu esse número ao lado de Jeffrey. Ele era muito bonito, seus olhos com uma exuberância e vitalidade. A aura de seu corpo era extremamente obscura, mas também muito facilmente negligenciada. Capítulo 640. Bevis esta é. Leilin estava em guarda. Essa pessoa foi capaz de se esconder do seu sentido, o que significava que ele não era um sujeito comum. Deixe-me apresentá-lo a você, Leilin. Esta é a pessoa que mencionei antes. Ele é Bevis, o último dos feiticeiros radiantes da lua em nossa união bruxo. Após a introdução de Jeffrey, Bevis orgulhosamente levantou a cabeça ligeiramente. Arquiduque Leilin, você sai para encontrar seus convidados parecendo assim. Você não está violando a etiqueta. Leilin ficou atordoado e rapidamente olhou para si mesmo. Devido ao infortúnio anterior, seu manto estava agora completamente esfarrapado, e ele parecia bastante indelicado. Minhas desculpas, esse foi o meu erro. Por favor, venha ao Black Serpent Castle ao lado. Não está longe, e minha esposa também está lá. Leilin se desculpou sinceramente e os dirigiu para lá, ainda em frente ao castelo. Ele não pretendia convidar os dois para visitar este castelo. Segundo o plano de Leilin, esta área seria completamente isolada e abandonada. Depois do que aconteceu hoje, ele certamente tinha dúvidas sobre a segurança aqui. A invasão da paisagem dos sonhos ficou tão silenciosa quanto a noite, mas continha uma enorme quantidade de terror. Até mesmo o Rank 5 Radiante Moon, Warlocks pode não ser capaz de se proteger efetivamente em face de tal invasão. Antes de ter controle completo sobre a força dos sonhos e ser capaz de se defender, Leilin manteria a distância deste lugar. Sua segurança não era uma piada. Vendo que Leilin reconheceu seu erro e se desculpou tão prontamente, o sorriso de Jeffrey ficou mais suave. Afinal, ele não queria ver uma divisão entre os poderes militares de sua própria organização. Quanto a Bevis, um traço de espanto brilhou em seus olhos, mas ele escondeu bem. Leilin, que percebeu tudo isso, suspirou secretamente. Este Bevis. Ele não é a pessoa arrogante e sem cérebro que parece ser. Anteriormente, Jeffrey havia mencionado que havia um grupo de Warlocks que tinha as maiores esperanças de obter um trono, e Bevis era o último Warlock que não aparecia naquela época. Ele sempre achara que esse sujeito estava fora da área da Estrela da Manhã, mas não esperava que ele aparecesse diretamente na frente dele. É a sua capacidade de me impedir de sondar também provocada pela linhagem 6? Leilin dimensionou cuidadosamente este feiticeiro que possuía a linhagem de uma criatura de nível 6. Enquanto tentava sondá-lo, uma rica camada de energia da linhagem sanguínea que rodeava Bevis, como uma neblina densa, afastava qualquer olhar intrigante. Talvez tenha sido por causa dessa habilidade que ele foi capaz de evitar a hostilidade de muitos magos e, assim, crescer até esse estágio. Aí Chip, é possível ignorar essa camada de isolamento da energia de sua linhagem. Leilin parecia estar falando alegremente com os dois Warlocks enquanto eles caminhavam, mas na verdade ele estava comandando a Chip e fazendo tentativas contínuas de coletar informações sobre esse Warlock, Bip. É necessário quebrar a camada protetora para coletar informações sobre este Warlock? Isso vai atrair sua atenção. Continue com a ação, o Chip rapidamente entoou. Não. Leilin não seria tão imprudente, é claro, ele não queria ser visto como um inimigo. Linhagens antigas no nível 6 que possuem habilidades de ocultação são poucas e distantes entre. Leilin acariciou seu queixo e olhou para Jeffrey. O próprio Jeffrey deveria ter a linhagem de uma criatura de nível 5, um morcego antigo. Bevis, por outro lado. Um dragão de cristal. Ou um gigante da névoa enevoada. As muitas possibilidades surgiram no fundo do coração de Leilin. Depois que o Shipai fez comparações contínuas, finalmente reduziu as duas linhagens mais prováveis. Bevis,
É claro, não sabia que, em um curto espaço de tempo, Leilin já estava perto de compreendê-lo completamente de dentro para fora. Ele estava distante durante toda a jornada, parado ao lado enquanto Leilin e Jeffrey conversavam. Ele só ocasionalmente interveio. Depois de se conectar a Dreamscape, Leilin construiu outro castelo da Serpente Preta ao lado de seu castelo original, e transferiu Freya e os criados. A área da Estrela da Manhã era extraordinária na medida em que a terra disponível era infinitamente vasta. Por isso, Leilin obteve sem esforço a propriedade sobre uma grande quantidade de terra. Quanto à construção do castelo, foi feito simples com a ajuda de feitiços numerosos fantoches gigantes adamantinos seguindo suas ordens. Pouco depois, Leilin e os convidados sentaram-se na sala do novo castelo. A empregada serviu chá de leite e alguns refrescos leves. Freya saiu para encontrá-los por um tempo, mas recuou logo depois, deixando espaço para os três Warlocks. Leilin brincou com o copo nas mãos e não tomou a iniciativa de falar. Ele não esperava que Jeffrey trouxesse Bevis para cá. No entanto, desde que ele já sabia sobre a linhagem 6, Jeffrey provavelmente não tinha nada a esconder também. Talvez ele tenha trazido Bevis com a intenção de resolver mal-entendidos e remover qualquer ressentimento que Leilin pudesse ter. Afinal de contas, o Warlock Onion havia intencionalmente escondido a existência de Bevis por um longo tempo. Se não fosse pela descoberta de Leilin, eles poderiam ter continuado escondendo-o. Ele podia sentir quão distanciado seu relacionamento era apenas de sua atitude. A atitude de Bevis em relação a ele também valeu a pena ponderar sobre. Vendo Leilin se comportar dessa maneira, Jeffrey se sentiu um pouco envergonhado. Afinal de contas, eles estavam errados para começar, e agora só podiam suavizar as coisas. Sua Alteza, Leilin, é o feiticeiro que passou o menor período de tempo avançando para a Lua Radiante na história dos bruxos da linha de sangue. Seu talento inato é surpreendente e seu futuro é ilimitado. HMPH. Bevis falou friamente. Se não o fato de eu ter me selado anteriormente para esconder minha linhagem, eu não teria deixado essa conquista ir para outra pessoa. A julgar pela força adicional de uma linhagem de nível 6, Bevis poderia apenas ter sido capaz de superar o recorde de Leilin. Por isso, era muito normal que ele tivesse queixas, mas Leilin achava que não era assim tão comum. Parece que ele parece estar insatisfeito comigo. Leilin olhou curiosamente para Bevis. Hoje deveria ter sido a primeira vez que eles se encontraram, mas ele estava com pressa para se exibir. O que ele estava tentando fazer? Poderia ser que a profecia o levou a sentir que ele estava prestes a enfrentar algum tipo de crise. Ou talvez seja puramente porque ele é um pirralho mimado. Ou ainda mais provável, ele está tentando fazer os outros Warlocks declararem sua posição através de tal atitude. De repente, Leilin teve uma premonição de que sua existência criaria problemas para Bevis. Bevis sempre fora considerado a última esperança dos feiticeiros, e não se podia imaginar até que ponto ele era valorizado. A aparência de Leilin neste momento foi um ataque violento à sua posição. Ele avançou para a Lua Radiante mais rápido que ele era ainda mais jovem que ele. Mesmo que houvesse algemas de linhagem a considerar, ele tinha uma história de criação de milagres, e não era como se não houvesse esperança de que ele conseguisse passar por eles. Além disso, apesar do limite de Leilin ser de quinto, ele já era um dos melhores entre os Warlocks, e valeu a pena investir. Assim, todo o Warlock Onion estava agora mais inclinado a alocar alguns recursos para ele. Mesmo sendo apenas uma pequena porção, foi o suficiente para despertar descontentamento e vigilância no final de Bevis. Com medo de que minha recente subida afetará seu status. Tendo tido uma experiência extremamente rica com lutas pelo poder, Leilin imediatamente descobriu que algo era diferente. Ainda assim, essa possibilidade o deixou sem palavras. Às vezes era fácil criar animosidade. Talvez fosse por causa de conjecturas infundadas, ou talvez puramente porque Bevis encontrou uma monstruosidade em Leilin. Sua linhagem Alteza Bevis está além de mim. Leilin parou por um momento, depois continuou, mas, como a esperança da União Bruxo, o que Sua Alteza deve fazer agora é ultrapassar os limites da classificação 6 o mais rápido possível. Torne-se um monarca para que você possa adquirir um espaço maior para nós, Warlocks, vivermos. Como a atitude de Bevis era clara para ele, não havia nada para Leilin ser cortês, e ele retornou diretamente o elogio. Leilin estava orgulhoso de sua idade e experiência,
E essa atitude imediatamente fez Bevis ficar vermelho de raiva. Lei Lin estava praticamente instruindo como uma criança. Na verdade, Bevis estava indo muito bem. Lei Lin não precisou romper sua barreira para encontrar, com a ajuda do Shipai, que ele já era uma lua radiante de meia-lua. Com a ampliação da força por sua linhagem, ele provavelmente poderia igualar Ofa em batalha, embora com dificuldade. Ele provavelmente seria o segundo colocado em termos de força dentro da União Bruxo. Tal era o terror de uma linhagem de sangue de nível 6. Qualquer classificação abaixo do nível 6 poderia ser lentamente cultivada e quebrada com a força da linhagem. Com um enorme talento do seu lado, era perfeitamente bom para Bevis ter uma personalidade levemente arrogante. Além disso, desde que ele sempre foi bem cuidado, ele provavelmente não tinha muita experiência de vida para falar. As emoções das criaturas de nível 6 eram muito mais assustadoras e seriam uma fraqueza fatal para ele. Assim, depois de ouvir a provocação de Lei Lin, Bevis entrou em erupção sem a menor hesitação. Estou aqui hoje porque tenho algo a dizer sobre a sugestão de Sua Alteza Lei Lin de antes. Lei Lin olhou para Jeffrey, intrigado. Sua Alteza Lei Lin mencionou isso anteriormente. É sobre tomar medidas contra os poderes do monarca Chama Ardente. Embora eu ache que é melhor não participarmos, devemos discutir isso. Jeffrey explicou sem jeito. Sua Alteza, Lei Lin, como uma lua radiante em nossa aliança bruxa, como você pode enfurecer um rank 6 como o monarca Chama Chamejante por causa de seu ódio pessoal, sem se preocupar com nossos interesses como um todo? Mesmo que seja feito em seu nome, isso não pode ser feito. Você pode garantir que ele não vai tirar sua raiva dos outros Swallows? A voz de Bevis era muito alta e ele parecia falar com força e com justiça. Ódio pessoal. Lei Lin deu uma risada leve. A recente perseguição de Swallows quase acabou com nosso legado. Foi bem recentemente que ele despachou assassinos para acabar com nossas excelentes linhagens. As inúmeras ofensas que ele fez são meros ressentimentos pessoais em seus olhos, Alteza. Não esqueça que você também é um feiticeiro da União. Nunca tendo experimentado palavras tão pungentes antes, Bevis ficou sem palavras por um momento.